Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Natureza da Informação. Estamos no 6º tópico da nossa disciplina e esse tópico irá tratar sobre códigos de tratamentos de erro. Vimos nos tópicos anteriores como é que se faz uma codificação e qual, a partir dos símbolos, atribuir os códigos corretos e depois, com processos adequados, técnicas adequadas, como gerar códigos de forma eficiente. Vimos também as técnicas de compressão de dados que visam a maximizar a eficiência da codificação e a maximizar a densidade de informações contidas dentro de um arquivo. Então todas essas técnicas a gente viu a codificação desde o Shannon, Huffman, até a parte das técnicas de compressão envolvem simplesmente uma codificação mais eficiente com a máxima densidade da informação. Neste tópico, iremos explorar um outro aspecto e outras funcionalidades do código. Vamos desenvolver alguns códigos que têm algumas utilidades interessantes, algumas propriedades interessantes. Algumas das propriedades ou funcionalidades interessantes que podemos agregar aos códigos são os códigos que têm a capacidade de detectar e corrigir erros. Basicamente, existem duas formas de tratar um erro. A primeira é detectar e notificar o erro, ficando o receptor responsável pelo tratamento deste. É o caso de protocolo de comunicação. Normalmente ele só tem um código detector de erro. Então, o objetivo do código detector de erro é sinalizar se a recepção foi feita corretamente ou não. Se o código bater, significa que a recepção deu tudo certo e aí ele pode avançar no processo de comunicação. Caso tenha sido detectado algum erro através desse código, ele pode solicitar uma retransmissão do dado ou então até mesmo uma revisão dos dados recebidos para que ele possa corrigir esses dados novamente. Uma outra forma de tratamento é você mandar o código suficiente para que ele possa corrigir o erro que possa acontecer. Novamente no exemplo do caso de comunicação, você pode mandar o mesmo dado três vezes, cópias idênticas 3 vezes, e com isso o receptor pode verificar, primeiro, se os dados vieram corretamente e segundo, se o dado veio errado, ele tem como corrigir por votação majoritária. Você tem 3 dados que teoricamente deveriam ser iguais, e aí se um desses bits estiver errado, ele tem como corrigir a partir dos 2 que estão informando o bit correto. Naturalmente, nesse caso, se houver 2 bits errados no mesmo lugar, no mesmo local, o que é muito difícil na verdade, tá? Ele não terá condições de corrigir nem de detectar o erro. Tá? Aliás, o erro tem como detectar, porque vai haver uma inconsistência, mas não vai conseguir corrigir esse erro. Tá? Então, uma das formas de você corrigir o erro é mandar várias cópias da mesma mensagem. Mas em ambos os casos, tanto para correção como para detecção, implica em mandar dados a mais, bits adicionais, né? Que são os códigos justamente que foram criados para detectar o erro ou corrigir o erro. Antes de prosseguirmos, é interessante a gente definirmos um conceito importante que é a distância de código. Esse conceito foi inicialmente elaborado pelo Hamming, que ele depois criou um código de correção de erro chamado Hamming também. Tá? Então, o que vem a ser distância de código? Distância de código diz quantos bits, né, de diferença existe entre um código e o outro. Então, no exemplo que está aqui no slide, né, o código 0110 e o código 1110 estão separados pela distância de código de Hamming, distância de código igual a 1, que é justamente o primeiro bit. Os 3 bits seguintes são idênticos em ambos os códigos. Então, 2 códigos, né, que estão separados pela distância de Hamming pode ser
vai ser igual a zero se são iguais, ou seja, não são os dois códigos idênticos, né? E também que para que essa medida, né, de distância de código tenha sentido, ambos os códigos terão que ter o mesmo número de bits. Vamos ver um exemplo para fixar melhor esse conceito de distância de código. Vamos supor então dois símbolos, o x e y. Tá? Vamos atribuir um código para esses dois símbolos. Se usarmos apenas um único bit, que deverá ser suficiente para dois símbolos, nós teremos, por exemplo, a atribuição do 0 para o x e o 1 para o y. Tá bom? Mas vamos expandir ainda mais esse espaço de código. Vamos supor então que vamos atribuir para cada um desses dois símbolos, o x e o y, 4 bits. Qual que é o espaço do código de 4 bits? 2 elevado à quarta. O espaço de código é de 16 valores, certo? Então, em vez de usar 16 valores, estamos usando apenas 2, atribuindo apenas 2 valores. E vamos supor então que vamos atribuir o código 0001 para o x. Desculpe, um erro aqui, estou sem borracha. 0001 para o y e achei a borracha. E o 0000 para o nosso amigo x, tá bom? Bom, são dois códigos diferentes, né? Portanto, válidos tanto para o x como para o y. Qual que é a distância de código em ambos os casos, né? Para esse código de 1 bit, a distância de código de Hamming aqui é 1 bit. E aqui, né, para os 4 bits, a distância de código também é 1 bit. Tá bom? Essa é a distância de código. É uma codificação, nesse caso é máxima eficiência, né? Tá? Você tem dois valores e um bit para representá-los. Então você está na eficiência máxima, a densidade de informação aqui é máxima, né? E aqui, como atribuímos 4 bits, uma codificação de 4 bits para dois valores, né, a densidade é bem menor. Então você tem 16 valores possíveis, estamos usando apenas 2 valores. Tá? Eficiência no caso é 1/8, na verdade, né? Tá? Porque 16 possíveis está usando 8. Tá? Então é 1/8 a sua eficiência. A eficiência, portanto, é muito baixa. Tá? Bom, e a distância de código continua a mesma. O que seria uma codificação mais interessante? Tá? Uma outra forma de codificar seria manter 4 bits novamente, né? Manter o 0000, certo? Para o x e para o y atribuir o 1111. Tá? Nesse caso, a distância de código entre esses dois valores, esses dois códigos, passa a ser 4 bits. Porque você tem diferenças aqui, 1, 2, 3, 4 bits diferentes. Tá? O que isso significa sob o ponto de vista de confiabilidade da codificação, em termos de tratamento de erros, né? Significa que você tem a máxima distância de bits possível, porque na codificação de 4 bits, nós temos 4 bits de distância. Tá? Então, a eficiência continua sendo baixa, tá? Continua sendo 1/8, mas a distância de código, né, aumentou de 1 para 4. Isso significa, em termos de tratamento de erros, que
fica uma codificação muito mais robusta. Nesse caso aqui, por exemplo, né, basta que esse bit vire, né, que o y passa a ser x. Neste caso, né, para o y virar x, ele precisa virar 4 bits, ou seja, precisa ter uma probabilidade de erro muito maior, né, para você fazer com que todos esses 4 bits virem 0. Então, essa codificação é muito mais robusta, apesar de usar o mesmo quantidade de bits, né, da codificação anterior. Então, esse é um exemplo, né, como a medida de distância e código é importante para você identificar as propriedades, né, tanto para a detecção de erro como para também a detecção e correção de erros. Tá? Por quê? Ele corrige erro. Corrige pelo seguinte, né? Imagine então que houve um erro aqui, né? Então você tem, em vez do 111, teve 0111, tá? Houve um erro aqui nessa primeira casa. Mesmo que eu não soubesse que esse bit esteja errado, tá? A probabilidade, né, desse cara aqui ser o y é bem maior do que ser o x, né? Tá? O x está aqui, 0000, tá? Por quê? Tá? Porque é muito mais provável que você tenha apenas um erro do que ter 3 erros, né? Que seria necessário para você ter esse código que está aqui. Então, eu consigo corrigir esse valor aqui, né, para o y. Posso atribuir, né, pelo y, porque eu tenho outros 3 bits dando retaguarda para essa correção. Então, o que acontece, na verdade, sob o ponto de vista de distância de código? Tá? Então, nós temos aqui, né, com 4 bits, nós temos um espaço de código, tá, de 16 valores. Né? Como atribuir os valores? Vou usar apenas valores possíveis aqui. Você tem 16 espaçozinhos aqui possíveis, né, nesse universo aqui, tá? Então são 16 bolinhas. Não vou desenhar todas as bolinhas, tá? Mas são valores possíveis, né, dentro desse espaço de 4 bits, tá? Nesse espaço aqui eu posso usar, né, vou usar 2 desses valores. Eu posso usar esse cara como sendo x e esse cara como sendo y, tá? Qual o problema em fazer essa escolha? O problema em fazer essa escolha é que esses caras aqui, esses dois valores, estão muito próximos um do outro, tá? A distância entre eles é apenas 1 bit, ou seja, qualquer mudança nos valores aqui, tá, você confunde com um com o outro, tá? É o caso aqui, né, desse bit aqui, essa virada aqui desse bit de um para o outro, né? Tanto o 0 virando para 1, tanto o 1 virando para o 0, eu confundo, né, o x com o y, tá? E que significa ter a máxima distância de código, tá? Significa o seguinte: eu tenho x aqui, em vez de ter meu y aqui, eu ponho o y aqui, a máxima distância possível entre esses dois valores, tá? Idealmente no espaço virtual eu coloco os dois, né, em posições diametralmente opostas, que é o caso dessa solução que está aqui, né? Eu tenho a máxima distância entre eles. É possível fazer muitos outros códigos com a máxima distância, né? Da mesma forma no desenho aqui, supuser o x aqui, eu posso colocar o y aqui, bem distante um do outro, tá? Em termos de código significa o seguinte, né? Eu posso atribuir para o x, por exemplo, o 0101, né? E atribuir para o y a distância máxima, que é 1010, tá? E assim por diante. Então, eu posso atribuir, por exemplo, para o x um valor 1100 e para o y 0011, tá? Então, todos esses casos, a distância de código é 4.
Bom, espero que vocês tenham entendido então o conceito de distância de código do Hamming. Tá? Então, a partir desse conceito e a partir de um outro conceito chamado bit de paridade, a gente vai poder montar alguns códigos interessantes, tanto para detecção como também para correção de erros. Bom, bit de paridade é um bit que a gente adiciona ao código para tornar o código ter o número par ou o número ímpar de bits. Tá? Então, é o seguinte, você tem uma sequência de bits 010101, por exemplo, que representa o código. Tá? Então, ele tem um certo número de uns e um certo número de zeros. Tá? Então, e todos esses códigos, né, como só tem zeros e uns, terá um número par ou número ímpar de uns. Tá certo? Então, o que um código de paridade par, por exemplo, faz? Faz com que o número, né, ele analisa primeiro o código original e vê quantos números uns ele tem. Se tiver um número ímpar de uns, o bit de paridade vai ser colocado de tal forma que esse número total seja par. Tá? Então, se o número de código original tem um número ímpar de uns, esse número o bit de paridade deverá ser um 1, né? Para que no total você tenha um número par de uns. E da forma inversa, se o código original tem um número já par de uns, tá? O bit de paridade deverá ser 0 para que mantenha essa paridade em par, né? Então, a ideia é você alterar o valor desse bit adicional, esse bit de paridade, para deixar ou 0 ou 1, de forma a ter sempre, né, um número par de uns, ou então um número par ímpar de uns. Tá? Então, você escolhe primeiro se o bit de paridade deverá ser par ou ímpar. Normalmente a gente escolhe o par, né? Uma vez escolhido se par ou ímpar, né, e você vai analisar o código para ver se tem um número par ou ímpar de uns, e você faz com que esse bit de paridade tenha o valor adequado, 0 ou 1, para que ele faça, né, para que esse bit de paridade faça com que esse conjunto de bits seja sempre par ou ímpar, o que você selecionou antes. Tá? Com isso, o que acontece? Toda vez que você usa essa codificação, você transmite o dado ou armazena esse dado com esse bit de paridade adicional, e vai ter sempre todos os bytes ou toda a sequência de bits vai ter sempre um número par de bits, né, ou número ímpar de bits. Tá? Com isso, se aparecer um número, né, diferente, com uma paridade diferente, por exemplo, você escolheu que vai ser tudo par, né, e aí o bit de paridade é colocado, acrescentado, né, de forma a garantir que todos os números que você está armazenando ou todos os números que você está transmitindo seja par, tenha número par de uns. Tá? Se no meio dessa comunicação ou se no meio desse armazenamento aparecer um número com número ímpar de uns, você sabe que tem um erro nesse byte ou então nesse número, tá? Nesse conjunto de bits, na verdade. Tá? Então, essa é uma maneira de você detectar erros. Bom, vamos dar um exemplo de bit de paridade usando como referência a codificação BCD. A gente viu a codificação BCD, ele codifica com 4 bits os números decimais, né? Então vai de 0 até 9 no decimal. E o código para o 0 é o 0000 e para o 9 é o 1001. Tá? Então, nós temos essa codificação BCD e temos também essas duas possibilidades, ou escolher a paridade par ou a paridade ímpar. Então, vamos fazer o exemplo primeiro para a paridade par. Paridade par significa o seguinte, que nós queremos que tenha sempre um número par de uns. Tá? Então, qual seria o valor do bit de paridade P, no caso aqui, que é calculado, né, que é determinado, para que o resultado final, né, ou seja, esse conjunto de 5 bits, tenha sempre um número par de uns. Tá? Então, no primeiro caso, para o
o valor 0, que é o 0000, né, no BCD, o bit de paridade deverá ser 0, né, porque não tem nenhum número 1, né, e para manter um número par, que é 0 no caso, tá, o bit de paridade deverá ser 0. O número seguinte, que é o número 1, que é o 0001 em BCD, né, tem um bit 1, o primeiro bit aqui, né, desculpe, o bit menos significativo com um valor 1. Tá? Para que o número total de uns continue par, tá, o bit de paridade deverá ser 1, tá, para que tenha um total, esses dois bits uns, que vai dar um número par de uns. E assim por diante. Tá? O número seguinte, que é o 2, que é o 0010, também tem um bit, né, aqui na segunda casa. E para que o número total de uns seja par, o bit de paridade deverá ser 1. Tá? Portanto, nós teríamos então esse 1 de bit de paridade mais o 0010 para formar os 5 bits. O número seguinte é o 3, né, que é 0011, já tem um número par de uns, portanto o bit de paridade deverá ser 0. O número seguinte é o 4, que é o 0100, só tem um bit 1, né, e portanto o bit de paridade deverá ser 1 para que haja um número par de uns. E assim por diante. Vamos até o número 7, tá, que é o 0111. Nós temos 3 uns, né, 3 bits uns, tá? E para ter um número par, mais próximo que seria o 4, né? Para ter um número par de uns, o bit de paridade deverá ser 1, para então termos 4 bits 1, ou seja, um número par de uns. Tá? E aí, completando o 7, temos o 8, né, que é o 1000, tem um bit de paridade 1, e o 9, que já tem um número par de uns, né, teria bit de paridade igual a 0. Tá? Então nós temos essa coluna, os valores por bit de paridade, e na outra coluna o código BCD. Tá? Então isso deverá ser o código do bit de paridade para a paridade par. Para a paridade ímpar vale a mesma coisa, né? Tá? Basicamente o complemento dos valores do bit de paridade par, tá? Pela própria lógica, né? Tá? Então o primeiro, o número, que é o 0, tá? Para você ter um número ímpar de uns, nós teremos que acrescentar o bit de paridade igual a 1, tá? E assim por diante, tá? Então, qual que é a lógica do bit de paridade? Tá? Então, é a lógica de forçar sempre para que o código resultante seja um código que tenha sempre essa característica de ter uma paridade par ou paridade ímpar, né? Para qualquer valor. Então, ele não agrega informação. Como ele é calculado a partir dos dados, né, do código representando os símbolos, ele não está acrescentando nenhuma informação, né, apenas criando uma redundância maior na codificação. Então não está aumentando o universo, não está expandindo esse universo de símbolos, que eventualmente seria possível se você está acrescentando bit, né? Se você tem um bit a mais e está usando 5 bits, nesse caso 2 elevado à quinta, teoricamente estaria expandindo o universo de símbolos de 16 para 32 símbolos, né, valores possíveis. Mas não é o caso, os símbolos continuam sendo de 4 bits, né? Você tem um bit que é uma redundância, né, que é calculado, portanto não está acrescentando nenhuma informação a mais, mas simplesmente criando uma propriedade a mais a partir da codificação. Tá? Que propriedade é essa? Nesse caso, o bit de paridade serve para detectar erros, né? Se qualquer bit mudar, tá, eu tenho como detectar que houve uma alteração, tá, inclusive no próprio bit de paridade. Então imagine nesse último caso aqui, no bit de paridade par,
onde nós temos o 9, né, codificado, que é o 1001, e o bit de paridade 0. Se qualquer um desses bits mudar de estado, ou para o 1 virar 0, ou qualquer um dos zeros virar 1, nós teremos um número ímpar de uns. Tá? Então, tendo um número ímpar de uns, nós temos como detectar, dizendo que esta palavra, né, ou esse código está errado. Bom, vai detectar o erro, mas não vai dizer onde está o erro, né? Você não temos como corrigir o erro, porque ele, qualquer um desses 5 pode ter virado, né, de 0 para 1, 1 para 0, e nós não temos como identificar qual o bit que foi alterado. Tá? Então, o bit de paridade é um código usado para detectar o erro, né? Mas ele não diz onde foi o erro. Tá? Mas se você souber onde está o erro, eu tenho como corrigir. Tá? Então, por exemplo, né, continuando no último caso, né, no código BCD para o 9, que é 1001. Imagine que o bit da casa 1 tenha virado, né, de 1 para o 0. Então, o código resultante, incluindo o bit de paridade, seria 0 de bit de paridade mais 1000, né, e virou um 8 na verdade. Tá? Eu tenho como detectar que está errado porque o número de uns, né, ficou ímpar. Tá? Ficou somente o 1 aqui na quarta casa. Né? Tá? Eu tenho como detectar, mas não tenho como saber qual dos bits é que virou. Tá bom? Mas se eu souber qual dos bits que deu erro, tá, eu tenho como corrigir esse erro. Tá? Por exemplo, se eu identifico que o bit que está errado é o primeiro bit, tá? Independente do valor, de saber ou não o valor dele. Tá? A partir dos demais bits, incluindo o bit de paridade, tá, que nós temos que é 0, 1, 0, 0, tá? Qual seria o bit final, né? Esse último bit, o primeiro bit. Tá? A única possibilidade para ele, né, sendo a paridade par, é que seja 1. Tá? Porque se for 0, o bit, quer dizer, a palavra toda continua sendo ímpar. Tá? Então, para você ter uma paridade par, é necessário que esse primeiro bit que foi perdido seja 1. Tá? Dessa forma, se eu souber qual foi o bit que está errado, eu tenho como corrigir. Mantendo-se a mesma paridade par. Tá? Bom, o bit de paridade pode ser adicionado no início ou no fim da sequência do código. Pode até ser no meio, não tem problema nenhum. Tá? Porque simplesmente você está acrescentando um bit. A posição que ele está não importa, porque o que importa é que o resultado final do código mais o bit de paridade, você tenha o número par de uns ou o número ímpar de uns, aquilo que foi predeterminado. Né? Um bit de paridade só consegue detectar um número ímpar de erros, ou seja, no caso desse exemplo que nós fizemos, a gente estava simulando um erro apenas, né? Tá? Que é o número ímpar. Mas, por exemplo, se você tem 2 bits virados ao mesmo tempo, tá? Então você não tem como detectar. Vamos voltar então para a tela anterior. Tá? Se, por exemplo, nesse primeiro caso, né, houve 2 viradas de bits, né, em vez de uma só. Tá? Então, por exemplo, se o bit de paridade virou 1 e qualquer um desses, por exemplo, o quarto bit também virou 1. Então você tem 1 de bit de paridade de 1, 0, 0, 0. Como tem um número par de uns, tá? Eu não detecto o erro, tá? Ou seja, ele mascara o erro. Da mesma forma, o número seguinte, né? O 1 de bit de paridade e o 0001. Suponha que o primeiro 1 aqui virou 0 e depois o 0 seguinte virou 1. Tá? Então, o número 1 que virou 0 foi perdido e depois passou a ser ímpar. Mas se o número seguinte é 0 virou 1,
você passa a ter o número par de uns, ou seja, o erro novamente, né, não é detectado. E assim por diante, né? Se você adota uma paridade, né, e está codificado de acordo com essa paridade, duas viradas, né, tanto de 0 para 1 ou de 1 para 0, eu não consigo detectar, porque ele mantém a paridade, né? O primeiro erro ele muda a paridade e o segundo erro retorna à paridade original, tá? Então ele não consegue detectar o número par de erros, mas ele consegue detectar o número ímpar de erros, tá? Então imagine que tenha mudado o número ímpar de vezes. Então ele, independente se é paridade par ou paridade ímpar, né, um número ímpar de erros, né, ele passa a ser detectável novamente. No slide nós temos um outro exemplo, né? Então, sistema com paridade par está transmitindo a sequência 0101. Tá? Como já tem o número par de uns, esse código, o bit de paridade será 0, né? Então vai ser o 00101. Tá? Supondo que ocorra um bit no terceiro bit, que é o bit do meio, ele vira de 1 para o 0, né? Então vai receber 00001, né? E vai apontar um erro, né? Porque vai ter receber o número ímpar de uns, né? De um sistema com paridade par. Agora, se ocorrer dois erros, independentemente do local, né, o receptor, né, receberá, por exemplo, o 0011, né, e não tem como perceber o erro porque o número de uns será par. Bom, então só para reforçar, o bit de paridade é uma codificação utilizada para detectar erros, né? E você pode colocar um bit de paridade independente do tamanho do código, né? Normalmente se acrescenta para cada byte, por exemplo, né? Então, para cada byte 8 bits, você tem um nono bit de paridade, tá? Determinadas memórias, né? Ele armazena o código de detecção de erros, né? Ele armazena 1 byte e coloca um bit adicional de paridade, tá? Você tem sistemas maiores onde você tem 16 bits, né, de dados e um bit apenas de paridade. Então depende da probabilidade de erros, né? Quanto maior a probabilidade de erros, você deverá diminuir, né, a quantidade de bits do código, ou seja, aumentar a proporção de bit de paridade, né? Claro, como um bit de paridade não guarda nenhuma informação, ele é simplesmente um código adicional, ele vai aumentando, né? Vai tornando mais caro o uso desse recurso, né? Porque a proporção de bit de paridade para o código passa a ser maior, tá? Tudo depende realmente da probabilidade de erro. Se a probabilidade de erro dos bits, né, da probabilidade do bit virar for muito grande, você naturalmente vai ser obrigado a ter uma quantidade de bit paridades maior para grupos menores, né? O maior risco é você ter, se você tem uma palavra muito grande, o maior risco é ter a probabilidade de ter duas viradas, né, 2 bits errados dentro do mesmo código. Bom, já vimos os códigos detectores de erros, né, usando bit de paridade. Vamos ver agora um código corretores de erros, né? Ou seja, é possível ter também códigos dedicados à correção de erros. E um bom exemplo para começar a entender a questão de correção de erros é usar o próprio bit de paridade, né? A gente vai ver um exemplo agora, né, usando uma coisa chamada paridade horizontal e paridade vertical, para vocês terem uma ideia de como é que podemos usar a paridade, que é basicamente um código detector de erros, para fazer a correção de erros, tá bom? Vamos ver então esse exemplo onde vamos calcular as paridades par, né? Vamos estabelecer que a codificação seja feita de tal forma que o bit de paridade que vamos preencher aqui nessa coluna seja para manter a paridade par.
tá? Então, nessa primeira linha aqui, vamos ver então para esse primeiro código qual seria o bit de paridade. Então nós temos 1 0, 1 0, 1 0 e 1 0. Nós temos, portanto, temos 1, 2, 3 e 4 bits 1. Portanto, o nosso bit de paridade para manter a paridade par deverá ser 0. Certo? Da mesma forma, o código seguinte, 11000001. Nós temos um número ímpar de uns, temos 3 uns. Então, para manter a paridade par, o nosso bit de paridade deverá ser igual a 1. Certo? O código seguinte, 00110101, tem 1, 2, 3, 4 bits uns. Tá? Portanto, para manter a paridade par, o bit de paridade deverá ser 0. Tá? E finalmente, nesse último código que está aqui, nós temos 01011000. Tá? O bit de paridade aqui deverá ser o 1, né, para manter o número par de uns. Tá? Nós teríamos então 1, 2, 3, 4 uns. 4 é o número par. Tá? Então, o que nós calculamos foi o bit de paridade, que está nessa coluna que está aqui, tá? Para manter a paridade par. Tá? Esse cálculo aqui nós chamamos de paridade horizontal, tá? Porque ela foi calculado desta forma. Agora, existe a possibilidade de calcular também a paridade vertical. O que seria a paridade vertical? Tá? Seria a mesma coisa que de cálculo da paridade, só que agora, né, em termos de coluna. Tá? Então, qual que seria então a paridade vertical dessa primeira coluna aqui? Tem 1, 1, 0, 0. Tá? Então, já tem um número par de uns, portanto aqui deverá ser 0. A coluna seguinte também tem um número par de uns, aqui deverá ser 0. Coluna seguinte também um número par de uns, portanto é 0. E aqui também tem um número par de uns, aqui tem 1 e 1. É uma coincidência do que o 0, né? Essa coluna aqui seguinte também é um número par de uns, deverá ser 0. Mas aqui deu um número ímpar de uns, aqui, então, portanto, deverá ser 1. E aqui também é um número ímpar de uns, portanto, deverá ser 1 para manter o par. Né? E aqui também, bom, aqui já tem 2 uns, portanto, é 0. Tá? Então, esse é um byte de paridade, né, que é calculado de uma forma vertical, é chamado paridade vertical. Tá certo? Bom, que também tem seu próprio bit de paridade, né? Qual deverá ser o bit de paridade aqui para que ele mantenha a paridade par? Já tem 2 uns, portanto aqui deverá ser 0. Certo? Bom, e assim nós temos dois cálculos, né? A paridade horizontal e a paridade vertical. Ambos servem para detectar erros, tá? Mas tem uma propriedade interessante ao fazer esses cruzamentos, né? Ou cálculo cruzado de paridade. Vamos supor então um bit errado aqui no meio. Vamos lá. Vamos supor esse cara aqui, né? Vamos eliminar ele. Ele era 1, né? Tá? Passa a ser 0. Tá bom? Então, deixa eu marcar, inclusive, para você, para a gente não esquecer que esse cara está errado, tá bom? Bom, vamos ver o que acontece com esse erro que está aqui, né? O bit de paridade vai detectar, vamos ver aqui, na paridade horizontal
ele detecta assim, né? Porque olha, um aqui, outro um aqui, o número ímpar de uns, portanto isso aqui detectou erro, tá? Então detecta erro, tá? No no vertical também, né? Tá? Aqui tem um aqui tá certo, aqui tá certo e aqui tá errado, né? Tá? Aqui tá errado. Por quê? Né? Tem um número ímpar de uns, tá? Devia ser par. Então nós temos também uma detecção de erro, tá bom? Então você tem duas detecções duplas, né? E aqui no caso, se houver nesse mesmo byte, nesse mesmo código, um outro erro, né? Por exemplo, suponha que esse cara aqui, por exemplo, era 0, né? Virou 1, tá? Vou marcar com erro aqui, né? Essa paridade já não pega mais, vocês concordam? Tá? Porque, veja aqui, ó, tem um aqui, tem um outro um aqui, outro um aqui, outro um aqui. Tem um número par de uns, isso aqui ele não pega. Tá? Mas, na paridade vertical, ele consegue pegar. Né? Aqui tem um e um, tem um número ímpar de uns, e aqui ele detecta o erro. Só que ele não sabe mais, né, em qual linha deu erro, mas ele pelo menos pegou esse erro duplo, né? Então, uma combinação interessante de paridades horizontal e vertical dá uma cobertura diferente, né, dos erros. Eles cobrem, né, de diferentes formas, né, o erro no bit, tá? Então, o que o Hamming está fazendo, na verdade, é usar uma codificação interessante de paridade, uma codificação cruzada de paridade, justamente para maximizar alguns atributos dessa detecção. Uma outra coisa interessante nessa detecção, deixa eu pôr de volta aqui o meu bit errado, para vocês terem uma ideia do efeito, né? Então, ele era volta para 0, né? E esse erro que estava aqui, ele deixa de existir. Então vou manter um único bit só de errado para ver qual é o efeito disso, né, nesse processo, tá? Bom, então esse erro único, então ele foi, que está aqui, ele foi detectado tanto na paridade vertical como também na paridade horizontal, tá? Nessa situação, tá, eu tenho como localizar esse erro, não tenho? Tá? Quem que está errado? Tem um erro detectado nessa linha e tem um erro detectado nessa coluna. Cruzando essas duas informações, eu chego nesse bit que está aqui. Vocês concordam? Tá? Se o bit que está indicado como errado é 0, né, para corrigir esse erro, que valor ele precisa ter? Bom, se é um bit, só tem duas possibilidades, né? Se não é 0, é 1. Tá? Se o 0 está errado, portanto a resposta certa é 1. Não existe muito segredo, né? Tá? Eu tiro esse cara aqui. Vamos lá. E eu tenho como corrigi-lo por 1. Tá? Ou seja, né, nesse caso, a combinação de paridade horizontal e vertical permitiu a localização do erro. E se eu localizo o erro no caso do bit, eu tenho como corrigir, porque se não é o 0, é 1 ou vice-versa. Tá? Portanto, esse é um exemplo simples de um código, né, um conjunto de códigos que permite não só a detecção do erro, como também a correção do erro. Tá? Resumindo, então, a parte de codificação para detecção de erros, tá? Nós vimos as principais propriedades do bit paridade. Tá? Então, é um mecanismo essencialmente para a localização do erro, tá? E
Dependendo de como usar essa detecção, uma combinação inteligente dessa detecção, a gente pode torná-lo um código corretor de erros. Tá? E é isso que a gente vai ver na segunda parte desse tópico, tá? Que é o código Hamming. O código Hamming é um conjunto, uma combinação inteligente, na verdade, de codificação, código de paridade, do uso do paridade, tá? E dependendo dessa combinação, uma combinação que foi feita em uma estrutura binária, na verdade, ele permite a identificação e a localização do bit errado, tá? Então, esse é um atributo interessante, é uma maneira inteligente de usar essa codificação Hamming. Na segunda parte, então, desse tópico, a gente vai ver exclusivamente esse código de detecção de erros, né, chamado codificação Hamming, que usa uma distribuição inteligente de bits de paridade para ser possível essa detecção. Tá bom? Então, até a próxima parte.